CBN Educação. Oferecimento Unisal. Todas as terças-feiras temos aqui na CBN Campinas, no estúdio CBN, o quadro CBN Educação. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da CBN Campinas o professor José Fernando de Oliveira, professor doutor do curso de Educação Física do Unisal Campinas. Professor José Fernando, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, Marco, boa tarde, ouvintes da CBN. Hoje a gente vai falar, quando a gente fala de educação física, claro que a gente vai falar da atividade física, só que um assunto que tem muita preocupação por parte dos pais: obesidade infantil. Hoje em dia, as crianças estão obesas cada vez mais cedo, né? Porque o estilo de vida mudou, né? Não tem mais aquela condição de ir brincar na rua, de correr o tempo todo, né? Hoje as coisas são mais perigosas, a gente tem a concorrência do celular, a concorrência do videogame. Então eu queria que, como educador físico, né, o senhor dissesse aqui pra gente a importância, né, de se evitar a obesidade infantil para a saúde da criança. Bom, Marco, partindo desse princípio que você falou aqui, que a característica já é diferente, para você ter uma ideia, hoje uma criança gasta em torno de 600 calorias a menos por dia do que a década passada. Ou seja, essa inatividade física também é um dos fatores que contribui. E quando a gente fala em obesidade, não só obesidade infantil, dá para a gente dizer que a obesidade ela é plural, ela é multifatorial, é mais de um fator agindo sobre isso. Então a gente tem uma combinação de fatores nutricionais, fatores psicológicos e, sem dúvida nenhuma, a inatividade física. Pois é, né? O senhor é professor de educação física, é professor doutor, é um especialista na área de educação física. Hoje dá aula no Unisal, mas já deve ter dado aula para escolas, né, de crianças, sim, né? E parece que hoje em dia também, não estou falando da faculdade, obviamente, estou falando de educação de base, parece que a educação física está deixada um pouco de lado também, né? Algo que é tido ali como não obrigatório nas escolas, e isso faz muita diferença, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma grande concorrência hoje com os meios digitais. Então, o celular, o meio digital, né, as mídias sociais é uma coisa que atrapalha bastante. Além disso, essa nova geração, ela tem interesses diferentes. Então, a gente também precisa, muitas vezes, ressignificar a própria educação física escolar para fazer com que ela se torne mais atrativa. E você sabe também, né, que aí, falando até em experiência própria, né, chega na aula de educação física, ninguém quer fazer aquecimento, ninguém quer aprender outra modalidade, a maioria da criançada só quer jogar futebol. E não é assim, né, tudo tem que... Existe um cronograma, né, educação física não é só uma recreação, né? Com certeza. A gente fala hoje que existe uma tríade da inatividade física, principalmente da inatividade infantil, que era caracterizada pelo sedentarismo da criança, pelo analfabetismo motor, que é a criança que já não tem mais uma coordenação tão boa, e isso leva a uma coisa que a gente ouve falar menos, mas é uma coisa chamada de dinapenia pediátrica, que é a diminuição de força. Então, se a gente comparar as crianças de hoje, elas possuem menor força, menor capacidade aeróbia e muitas vezes uma coordenação um pouco diferenciada do que a gente tinha há décadas atrás. Jogar a bola na rua é muito diferente do que as brincadeiras que se tem hoje. Exato. Professor José Fernando, como que poderia fazer, né, essa criação para que a criança evitasse a obesidade infantil, além da alimentação, que foi citado pelo senhor, mas também na atividade física? Que tipo de atividade? Porque, claro, depende da idade também, né? Sim. Se fizer um campeonato de futebol entre crianças de 6 anos, todo mundo vai correr atrás da bola, né? Mas alguma atividade lúdica, algo que possa ser feito assim para o desenvolvimento dessa criança com saúde? A história hoje está em, principalmente, a gente estimular qualquer tipo de atividade. A gente vê diferentes segmentos da área da educação física colocando atividades de força, indo para a academia, atividades na escola para desenvolver trabalhos coordenativos. Então, qualquer atividade, Marco, realmente seria extremamente importante. O que eu penso é, principalmente, a gente tentar atingir a quantidade mínima necessária que as organizações comentam, que é em torno de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, acumulando isso ao longo do tempo.
Então, 150 minutos por semana, se a gente dividir por 7 dias, pegou 20 e poucos minutos, nem meia hora por semana já ajuda. Exatamente. Como você falou, eu vou frisar a frase, ajuda. Mas nesse aí seria o ponto que mais tempo seria um fator tremendamente importante. Eu vejo pelo meu filho, eu vejo pelos amigos do meu filho. Se a gente deixar, obviamente, vão ficar mais tempo no celular. Então, cabe a gente, enquanto pai, enquanto educador, estimular também outros tipos de atividade. Sem dúvida, né? E um assunto que o senhor tocou que chama muita atenção, que talvez seja um mito que exista há décadas. A idade que uma criança pode fazer academia. É claro que não vai colocar uma criança para puxar ferro, né, para fazer aqueles circuitos de treino, mas alguma atividade dentro da academia, existe algum problema começar mais cedo? Tem uma idade para musculação, por exemplo? O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu acho que a gente pode frisar principalmente a boa orientação é fundamental. Então, a gente não tem idade mínima para começar a fazer uma atividade física, ou mesmo para a gente pensar em atividades que podem ser propostas para a academia. Mas eu penso muito na qualidade do profissional que está atendendo essa criança. Realmente ele tem que transformar isso numa atividade que seja importante, que ele entenda, né? Daí vamos falar um pouco da minha área, né? De fisiologia, de processo de treinamento para essa população específica. Outra preocupação, professor, os pais, né? Quando a criança começa a andar, a criança começa a correr, e aí os pais têm medo que ela caia, que ela se machuque, o que acaba acontecendo, né? As quedas acabam acontecendo principalmente porque a criança ainda está formando a coordenação, né? A coordenação motora. É preocupante isso para os pais mesmo ou pode deixar ela correr que não vai ter problemas? Eu vou responder isso de duas maneiras, tá? Enquanto pai, é óbvio que a gente tem preocupação, mas uma preocupação exagerada também pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que alguns ralados fazem parte da história de vida de cada um. E isso faz o processo de aprendizagem. Óbvio que tem que ser com segurança, mas eu acho que a gente tem que deixar também a vida ensinar um pouco, proporcionar situações, proporcionar experiências que sejam relevantes, até para ele lá na frente ter uma boa coordenação. A gente começa a perceber isso no ambiente da escola que você comentou, que tem muitas crianças que, cara, não conseguem fazer as atividades. Por quê? Porque não tiveram estímulos lá atrás. Eu lembro de crianças com dificuldade na natação, que tinham medo de água no rosto, porque era simples. O pai e a mãe não davam banho deixando a água do chuveiro cair no rosto. Olha só. Então tudo é atividade física, né? Tudo acaba estimulando. Sem dúvida. E também é melhor aí, é uma frase que eu vou colocar e o senhor concorda comigo ou não, que é melhor ter um raladinho no cotovelo do que ficar no celular. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que faz parte. Essas marcas fazem parte da experiência de vida. Tem que ter história para contar, né? Professor, agora vamos falar, né? A gente falou já das crianças, vamos falar do curso de educação física, né? Porque hoje não, desde sempre. Por exemplo, os principais técnicos de futebol, eles podem ter sido jogadores, mas eles tinham que passar por um curso de educação física. Sim. Hoje, eles estão agora buscando licença por outras maneiras, por outros tipos de cursos. Mas o aluno interessado em ingressar numa faculdade de educação física, ele tem um campo de trabalho muito grande. Se ele quiser ir para o esporte profissional, onde que ele pode chegar? Sim, o curso de educação física ele é a base para todos esses processos. E daí, puxando a história para a questão de criança, eu vejo muitos alunos que entram na faculdade pensando em ser preparadores físicos, por exemplo, de alguma equipe. E eu falo, preste muita atenção nessas aulas de criança, porque ninguém começa sendo fisiologista ou preparador físico de grandes equipes, mas sim de equipes de base. Então, entender sobre a criança, entender sobre toda essa prescrição é fundamental até para o desenvolvimento da carreira. E o que é mais difícil para o professor de educação física? Dar aula para as crianças ou mais adolescentes? Você falou uma coisa muito difícil, porque falando por mim, pessoalmente, eu gosto muito dessas duas idades. Então, eu acho que talvez o grande problema seja você conseguir achar um tom adequado para conseguir se aproximar dessa pessoa, tanto da criança como do adolescente. É tentar falar uma linguagem que você consiga ser ouvido. E uma outra pergunta, porque a gente está em época de vestibular, essa época todo mundo já escolheu as carreiras, né? Mas, por exemplo, alguém que é sedentário,
alguém que é obeso, pode fazer uma faculdade de educação física? Sem dúvida nenhuma. A faculdade de educação física ela não é limitada por questões físicas, corporais, né? Você vai aprender a lidar com todas essas situações. E quem sabe melhorar a saúde também. Sem dúvida nenhuma. Também é uma das coisas que você, não que você vai fazer exercício, né, o tempo inteiro, mas sim você vai aprender a discutir sobre isso e talvez mudar algumas características suas ao longo do tempo. E então, agora para a gente terminar essa conversa, professor José Fernando, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que os pais devem fazer, como os pais devem orientar a criança agora para ela evitar a obesidade fisicamente falando, né, nas atividades que ela deve fazer. O senhor até já disse algo, mas para a dica dos pais que estão nos ouvindo, que pegam a entrevista no meio, como fazer para que a saúde da criança ela possa melhorar com a atividade física, que tipo de atividade, quanto tempo? Eu acho que o ponto principal é a gente tentar pensar muito nesse tempo sedentário, nesse tempo que se fica nas mídias sociais. Então, é tentar, eu não digo talvez limitar esse processo, mas sim é fazer com que ao longo do dia ela também tenha tempos de atividade física, tempos de atividade com movimento. Qual movimento? Aí eu falo que seria qualquer um vai ajudar a desenvolver essa questão. E como eu falei anteriormente, a obesidade é multifatorial. A gente tem que pensar em muitas coisas que podem estar desencadeando essa vontade de estar comendo a mais ou de estar sobressaindo o peso. Deixa eu mandar um abraço para o Jairo Sena, que chama o senhor de monstro da fisiologia, o melhor professor que eu já tive. Muito obrigado. Eu não dou nome fake, mas esse aqui eu vou chamá-lo de Daniel. Saudoso professor Fernando. Como saudoso? Professor Fernando está vendendo saúde aqui, mas brincadeira à parte, está com saudade do professor. E uma mensagem muito interessante do secretário de Esportes de Campinas, Fernando Vanin. Importante assunto a ser explorado, porque a obesidade infantil é o novo câncer da sociedade. Professor Fernando, super gabaritado, meu professor na faculdade, parabéns CBN Campinas. Aqui também que usa o nome do patrocinador, grande Fernando José, que é José Fernando, né? José Fernando, mesmo nome do Fumagalli, que jogou no Guarani, Sim. Né? Meu conterrâneo, excelente professor. Professor José Fernando, quero agradecer demais. José Fernando de Oliveira é professor doutor, leciona no curso de Educação Física do Unisal Campinas. Muito obrigado pela presença com a gente aqui no CBN Educação. Uma boa tarde, bom trabalho, um abraço. Uma boa tarde. Agora são 3h24. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação